vou te mostrar então basicamente o que vamos fazer em cada aula, muito rapidamente, e depois eu vou te dizer o que vocês precisam fazer mais do que só ouvir e sofrer o que eu estou te explicando. Então hoje nós temos esta explicação geral, tempo permitindo, e vou ainda te dar já alguns conceitos básicos. Próxima semana eu vou falar da antiguidade. Isto é muito chato para certos de vocês, é sempre quando tem a avaliação final e vocês podem dar nota a mim, então tem sempre alunos que dizem Persas e Medos eu já conheço do cursinho, etc., e Péricles, etc. Então, realmente é para muitos de vocês mais um tipo de repetição, mas eu vou tentar demonstrar o que é importante para as relações internacionais nesta antiguidade do Oriente Médio e clássica. OM é Oriente Médio. Eu uso uma multidão de siglas para colocar o máximo de informação na lousa para vocês. Eu posso depois te mostrar as siglas. Um pouco depois vamos falar da Idade Média e depois do Renascimento, que é mais sobre a Itália, mas ali eles vão experimentar pela primeira vez com estas novas formas como o Estado moderno, etc., que então, durante a próxima aula, vai ser explicado e nós vamos aplicar isto na Europa inteira, no chamado longo século XVI. Porque longo século, pois, ele ultraborda um pouco, transborda um pouco os bornos do século, pois já começou antes do século XVI e continuou até, talvez até a eclosão da Guerra de 30 anos em 1618. Bom, tem brigas entre historiadores sobre isto. Bom, o que é importante ali eu já te expliquei. A semana depois vamos para o século XVII, a crise do século XVII, que é talvez a pior fase das guerras de religiões, que porém termina com a primeira paz internacional, esta paz de Westfália, que obviamente nós precisamos dar um pouco de atenção. E a aula depois, então, vamos já para as pré-condições da época da Revolução Francesa. Nós precisamos falar do ancien regime, quer dizer, o sistema internacional vai um pouco se acalmar, as aristocracias e as monarcas absolutos se tornam a nova moda no final do século XVII, durante o século XVIII, mas por si o sistema bem particular de como eles já organizam na época as relações internacionais também vai provocar críticas. Isto é o iluminismo, ou a ilustração. Então, sobre isto também precisamos falar, pois as ideias do iluminismo vão fermentar e vão fertilizar o que vai eclodir como a Revolução Francesa e outras revoluções, como esta Revolução Americana, que alguém de vocês já mencionou, também aconteceu um pouco antes. E depois eu dou uma meia aula sobre o processo de descobrimentos e da colonização do resto do mundo durante a época moderna, o que se chama a primeira onda de colonização. Como eu também pretendo te dar pelo menos algumas referências básicas sobre o resto do mundo, então eu planejo, no segundo horário desta aula, falar um pouco da China. E a aula depois sobre o mundo muçulmano, sobre o Islã em geral, os califados, mas focando em particular o Império Turco-Otomano, que foi muito importante para uma boa parte do mundo, que interagiu com o sistema europeu durante a época moderna e que também um império extremamente tenaz, pois sobreviveu até a Primeira Guerra Mundial. Isso é algo interessante. A Turquia de hoje é uma república, fez uma quebra com o Império Otomano, mas o Império Otomano existiu até uns 90 anos atrás. E depois, então, eu tenho uma aula onde vamos ver um pouco mais em detalhe alguns estados da Europa Oriental, pois muitas vezes é preciso falar da Espanha, da França, um pouco da Holanda, da Inglaterra, mas mais e mais vão ser também importantes a Prússia. Prússia depois vai se tornar a Alemanha, o Império Austro-Húngaro, que não mais existe, mas foi muito tempo importante, e em particular a Rússia.
sim? Depois se torna a União Soviética e depois novamente se torna a Rússia. Então, expande, diminui, encolhe, expande novamente. Bom, é também algo interessante da história russa. Tempo permitindo, que não posso prometer, também algumas informações sobre a Índia. E depois, então, vamos para o nosso segundo bloco, que introduz, então, a história do século XIX. Uma aula também extremamente sintética e extremamente densa. Precisamos falar da Revolução Francesa e de Napoleão Bonaparte com seu projeto imperial, que assim não faltou a ambição, mas eventualmente fracassou. E a aula depois, então, temos todo um período que já é quase uma época da modernidade como nós conhecemos, que é uma crise permanente entre as revoluções derrotadas e as tentativas para restabelecer os absolutistas do ancien regime, que não deram totalmente certo, e já vai brotar socialismo, liberalismo, nacionalismos, etc., coisas que vão ser importantes para depois. A aula depois vamos falar de uma outra revolução, esta revolução inglesa industrial, mas que obviamente é também algo que não se limita à Inglaterra. No começo, como os chineses condenaram à morte qualquer pessoa que quis contrabandear estes caçulos de bichos de seda, mas eventualmente hoje eles fazem seda na Turquia e talvez mesmo no Brasil, então não deu certo no longo prazo. Os ingleses também tentaram de punir aqueles que contrabandearam os planos para fazer máquinas de tecelagem ou para estampar algodões, pois eles preferiam ter um monopólio, mas não deu certo, então a Revolução Industrial também se expandiu no mundo inteiro. E então, mas mesmo assim, o século XIX é o século da hegemonia britânica, precisamos falar um pouco disto, precisamos falar um pouco também sobre o tipo de colonialismo que eles tiveram. Foi o maior império colonial da história humana. Em seu auge, exatamente 100 anos atrás, às vésperas da Primeira Guerra Mundial, os britânicos controlaram algo como um quarto, não da Europa, mas do mundo inteiro, fora de influências informais, como aqui na América Latina e na China, etc. Penúltima aula, vamos então falar sobre o que é nacionalismo, mas particularmente como o nacionalismo se aplica em dois países que não foram países, mas foram conglomerados de pequeninhos estadinhos assim, caóticos, a Itália e a Alemanha. Pois Itália e a Alemanha não existiam antes do século XIX. Uma vez que eles existiam, se tornaram bem mais visíveis na cena internacional, em particular os alemães. Os italianos também tentaram, mas não sempre deu certo. Então precisamos falar disto, e depois houve um líder alemão extremamente esperto e importante que se chama Otto von Bismarck. E ele, durante a segunda metade do século XIX, dominou a diplomacia europeia. E não houve mais grandes guerras após Napoleão Bonaparte. É interessante pensar que então houve milhões de mortos durante as guerras revolucionárias da Revolução Francesa e depois as guerras de Napoleão Bonaparte, mas após a paz de Viena em 1815, não mais houve guerras na Europa, quase não houve mais guerras na Europa até a Primeira Guerra Mundial. Quer dizer, um século de paz, é interessante, não? E durante a última fase do século XIX, então Bismarck controlou e estabeleceu um sistema onde a Alemanha se tornou cada vez mais predominante na Europa, mas manteve a paz. E a última aula, então, eu vou falar também algo com muita informação sobre imperialismo mundial, a segunda onda de colonização, mas também as crises que vão mais e mais solapar a paz na Europa e, consequentemente, a paz no mundo. Crises nos Balcãs, que tem a ver com, entre outras coisas, tem a ver com o enfraquecimento do Império Turco Otomano, crises na Ásia Oriental, crises na África e outros lugares, e mais a estabilidade internacional vai vacilando. E, eventualmente, o sistema diplomático que eles tiveram 100 anos atrás, que ainda não foi tão
perfeito como de hoje. Hoje também não é perfeito, mas na época foi ainda muito menos perfeito. Então, o sistema diplomático não mais conseguiu manter esta paz, e então temos a Primeira Guerra Mundial, mas isto já é para o segundo semestre. Neste livro que nós distribuímos para vocês podem ver que a cada aula, isto começa em página 3, a primeira página é o programa geral e um pouco de filosofia, etc. Mas na página 3, então, começa a realidade dura do que acontece em cada aula, e você pode ver que não só que vocês precisam estar aqui, como também vocês precisam ler coisas. E o que vocês precisam ler está definido a cada aula. Isto vem também de várias fontes. Nós usamos um livro, dois livros básicos, um de Watson e outro de Paul Kennedy. Eu falo disto em algum momento. E também vários trechos de outros livros clássicos que podem te ajudar a entender e dar outra luz sobre as generalidades que eu compartilho com vocês durante a aula. Eu uso ou abuso amplamente de siglas para, assim, poupar espaço. Então, AH quer dizer Império Austro-Húngaro. Não mais existe, mas depois vocês vão entender o que isto é. AL vocês conhecem, onde vocês moram. Não tem grande papel no curso, só ocasionalmente. AUS é Áustria. O Império Austro-Húngaro não mais existe, mas a Áustria ainda existe. É uma sombra do que uma vez foi, mas, ok, não diga isto. Tem entre vocês austríacos? Ok. Mas existe, então foi também uma vez uma das grandes potências. BE também não conta entre as grandes potências no mundo, mas também tem um certo papel na história das relações internacionais. A Bélgica, eu morei ali durante 16 anos. BR vocês conhecem. DL é Deutschland. Minha esposa disse que eu tive que fazer AL, Alemanha, mas eu então mantenho DL, isto é Alemanha. Às vezes nós falamos dos egípcios, mais dos faraós do que de Mursi, mas isto é EG, EUA vocês conhecem, FR também é self-understood, EGB provavelmente vocês também não têm grande surpresa com isto. Continua um pouco. Às vezes, antes de GB, nós tivemos ING. Sim? Inglaterra fez guerras contra escoceses, conquistou e explorou os irlandeses. Vocês já pensaram uma vez porque tem tantos intelectuais irlandeses que são super esquerdistas, anti-imperialistas, é porque eles foram a primeira colônia da Grã-Bretanha. Sim? IRL, então, IT, Itália, JP vai se tornar, num certo momento também, grande potência, pois JP é a única civilização, nação não europeia que conseguiu se industrializar e se modernizar por própria força, na época quando os europeus de jeito nenhum gostaram da ideia de compartilhar estas maneiras de fazer que tornam um país mais forte, mas os japoneses fizeram. E o Japão, então, no final do século XIX, se torna uma das grandes potências na cena internacional. NL, Netherlands, Nederland, é onde a minha nacionalidade, a Holanda. OMI já falamos. OSM, Império Otomano, também vamos encontrar. PO, às vezes, Polônia. PT, Portugal, às vezes. Muitas vezes, Prússia. Prússia não mais existe tal qual, mas a Prússia, historicamente, é o embrião da Alemanha que nós conhecemos. Então, é um país também importantíssimo. RU ainda existe. Até hoje é o maior país do mundo. Sim? É algo como 4 vezes ou 5 vezes o tamanho do Brasil, que não é um anão na cena internacional, em termos territoriais. Como os russos fizeram isto, em particular, por que eles fizeram isto, vamos também ver. Tem algumas surpresas ali. SIR é o Sagrado Império Romano, que tem nada a ver com Júlio César, mas é uma estrutura política fraquíssima, mas mesmo assim de valor simbólico e cultural não negligenciável, e que existia de forma duradoura da época da coroação de Carlos Magno em 800, pelo Papa,
até mais de 1000 anos atrás, quando em 1806 Napoleão Bonaparte aboliu o SIR. SP é Espanha, SU é Suécia, que também provavelmente vocês não associam com as grandes potências em nosso mundo, mas uma vez na história eles tiveram uma emergência meteórica rapidíssima em meados do século XVII, depois caíram com a mesma rapidez para nunca mais se deixar ver na história, e o resto é um erro que vocês podem esquecer. Uso algumas siglas que não são muito surpreendentes. Se algo é a mesma coisa como algo, então você usa isto. Se algo é diferente, então eu uso isto. Se tem uma batalha entre dois sultões ou marajás ou imperadores que brigam entre si, e um derrota o outro, então o vencedor tem um plus e o derrotado tem um minus. Se algo se torna mais importante ou menos importante, se algo tem uma consequência ou deriva de algo diferente, ou se algo é trocado em equivalente por algo diferente. E, finalmente, se você pode ver que, por exemplo, na Rússia, após a reforma do czar em 1862, servidão está com uma linha através da servidão, quer dizer que a servidão é abolida na Rússia.